Salve, rapaziada. Beleza? Estamos aqui para falar um pouco sobre Corinthians 0, Huracan 1. Ontem eu ia gravar o vídeo pro canal, ia falar um pouco do resumo, né? Mas eu decidi não fazer porque eu tava de cabeça quente. Tava falando muito lá no grupo dos moleques, falando com o pessoal no Twitter, assim, trocando ideia no Twitter. E eu falei, se eu gravar, até um amigo meu falou assim, um amigo meu corintiano falou, cara, se você gravar hoje, se você entrar numa live ou gravar o vídeo, eu gravo com você, porque eu tenho umas boas pra falar. Aí eu falei assim, mano, hoje eu não vou fazer, velho, porque vou acabar falando besteira. Até entrei numa discussão ali com o Tomás, o que era do meu timão lá, e eu acabei entendendo errado o que ele falou e escrevi um texto lá falando sobre o Ramon Dias e tudo mais. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse jogo, tá? Para começar, eu vou falar quem já viu meu vídeo aqui no canal. Primeiro de tudo, né? Deixa o like, siga a página, se inscreva aí no canal. Recomende esse vídeo se você curte esse tipo de conteúdo, falando um pouco sobre o Corinthians, resenhando. A gente vai trazer mais vídeos aí sobre a gente quer fazer vídeos sobre os bagres históricos de Palmeiras e Corinthians, trazer mais torcedores rivais aí. Quem sabe a gente faz uns reacts de jogo, ou jogando pro clubes também, vamos ver. Mas enfim. Primeiro eu acho que tem que sim cornetar e falar mal do Dorival Júnior, tá? 10 jogos do Dorival Júnior, ou é o nono agora. Enfim. Dorival Júnior está há um mês do Corinthians, tá? Prometendo fazer o arroz com feijão, né? Fazer o básico. Ele é muito conhecido por tratar bem as pessoas, ter um vestiário muito bom, conversar com os atletas e fazer o simples, né? Escalar cada um na sua posição sem inventar moda. Parece que o Corinthians deu azar. Eu acho que o Corinthians pegou um mau momento do Dorival, onde ele quer arriscar tudo que ele não arriscou na vida inteira, né? Seja Maicon de primeiro volante, seja Ranielli atacando a área, seja o Carrilho virado ali um ponta direita, seja Romero ponta direita, Thales Magno aberto, Coronado aberto, Breno Bidon sem posição, meio armador, Félix Torres na lateral direita. Eu acho que a gente deu azar. O corintiano deu azar de pegar justo o Dorival que tenta tudo, né? Cara, pra mim tem que cobrar porque eu já falei aqui no canal, quem ganha, quem vem pro Corinthians ou pra qualquer time com um salário de 2,5 milhões é porque o cara é diferente. Assim como a gente tem que cobrar o Memphis Depay por muitas vezes uma falta que ele chuta longe, que eu acho que assim, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, mas tem 3 jogadores no elenco do Corinthians, 4 vai junto com o Hugo, que a gente não pode reclamar o ano inteiro, tá? Não pode cornetar. O ano inteiro não, mas até agora. Porque tá representando em números, representou em clássicos, né? Deu o seu melhor, jogando 90 minutos, sem reclamar, viajando, jogando em campo ruim, jogando em campo bom. Pra mim é Yuri Alberto, o Hugo, né? O Garro, que jogou como pôde, e o Memphis Depay, tá? Talvez esses 4, o Memphis é o que você pode mais reclamar desses 4. Mas por que eu não... Não é que eu tô passando pano pro Memphis, tá? Eu acho que se o problema fosse o Memphis, nossa, ia ser fácil de resolver. O problema do Corinthians não é o Memphis Depay, tá? O cara que mais dá assistência no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, de clubes da Série A, mais participações em gol. E realmente o jogo foi abaixo dele, tá? Mas a bola não chega. O cara tá voltando de lesão, jogou 90 minutos numa boa, voltando de lesão. A bola não chega, gente. Como que a gente quer exigir de um cara
de um atacante que a bola não chega. E provavelmente eu acho que foi muita orientação do Dorival, coisa que o Memphis não estava fazendo. Estava fazendo o contrário com o Ramon Dias. Que o Memphis buscava nesses jogos, quando não tem um carro, ele buscava a bola lá no pé do zagueiro, do volante. E eu acho que o Dorival falou para ele não fazer mais isso, né? Ficar lá parado. E quando você fica parado e o seu time não progride, dá nisso. Então, mais uma na conta do Dorival. E por que a gente tem que cobrar o Dorival, tá? Vocês vão ver que eu vou falar pouco do jogo aqui, eu vou falar mais individual, tá bom? Por que a gente tem que cobrar do Dorival? Porque ele ganha 2,5 milhões por mês. Simples. Quem ganha 2,5 milhões não pode fazer a mesma coisa do cara que ganha 1 milhão, gente. Se não, pra que a gente tá pagando ele? Porque se você falar, mas paga 4 milhões no Memphis, só que o Memphis te entrega não só futebol dentro de campo, como ele te entrega venda de camisa, venda de faixinha na cabeça, venda de um monte de coisa da loja. O Memphis Depay é um pacote completo. Direitos de imagem que o Corinthians ganhou, porque o Corinthians vendeu para a ESPN da Holanda. Tem muita coisa. Patrocínios, como a Esporte da Sorte, aumentando, dando bônus por conta do Memphis Depay. Então, assim, o que o Dorival entrega essa mídia? Concordo que se fosse o Mourinho, aí seria diferente, mas é o Dorival Júnior, gente. 2,5 milhões pro Dorival Júnior. Aí você vem falar que eu não posso cobrar o cara. Ah, mas são só 10 jogos. Então por que você tá inventando, cara? Por que você não faz o simples? Por que você não pega... Eu já falei isso aqui no canal. Qual que era o time do Corinthians? 4-4-2, diamante. Continua com esse bendito diamante aí no 4-4-2. Mas se você quiser inventar o Félix Torres na direita, colocar 3 volantes pegador, olha, não vou jogar com volante mole, que é o Bidon, o Maicon. Vou jogar só com 3 caras que correm. Rian, o Martinez e o Ranielli. Cara, beleza. A gente aqui ia tá reclamando que a saída de bola do Corinthians não é tão boa, beleza, tal. Mas pelo menos o Corinthians estava no caminho certo. O ataque não estava sendo influenciado e a defesa tinha melhorado. Faz o simples. Mas não. O Dorival veio para fazer pior do que o Ramon Dias. Fazer um trabalho de, se você olhar em campo, de Mancini, Wagner Mancini, de Mano Menezes, ganhando 2,5 milhões por mês. E ainda tendo a pachorra de pedir reforços. Porque ele chega na coletiva e perguntam: mas Dorival, por que você colocou o Thales Magno? Não, para dar amplitude. Por que o Carrilho na direita? Para dar amplitude. Tudo é amplitude. O time do Corinthians não tem aproximação. O time do Corinthians não joga junto. O Carrilho pega a bola, ele tá longe um do outro. O Garro pegava a bola longe um do outro. O Memphis longe um do outro. O time do Corinthians não tem aproximação. E aí você quer dar amplitude. Aí beleza. Não, tranquilo. Quer dar amplitude. Por que você quer dar amplitude? Não, fazer jogada de linha de fundo, cruzar, beleza. Cadê o Hector? O único cara que sabe cabecear no time. Cadê ele? Você coloca os caras para abrir campo e você não coloca o centroavante ali para tentar uma bola de cabeça? Cara, o Dorival parece o Carpini, parece o Carpini. Inventando coisa onde não tem, entendeu? Não enxergando o jogo como que deve enxergar. Terminou o primeiro tempo ontem do Corinthians. O que todo torcedor corintiano pensou? O Corinthians precisa atacar. Precisa ter profundidade com o Mateuzinho para tirar o Félix Torres. O meio do campo do Corinthians não tá fluindo, então podia tirar o Bidon, colocar o Garro Coronado e tirar o Romero, que tava um peso morto no jogo, né? E colocar, todo mundo pensou, acho que no Hector Hernandes, né? Não. O que o Dorival faz? Volta só com o Thales Magno. Aí você fala, manteve, se eu não me engano, ele manteve o Romero, e aí ele coloca o Thales Magno fazendo um 4-3-3 de novo, né? Um 4-3-3 de novo. E ele tirou o único cara que corre do time, que é o Martinez. Deixou morto do Bidon, né? Que o Bidon a gente sabe que o Bidon é diferente.
A gente sabe que o Bidon é diferente. O toque do Bidon é refinado. Ele é um jogador bom. Mas ele não tem pegada. Ele não corre. Ele não dá carrinho. Ele toma trombada, ele cai. E aí o time inteiro vai pra cima do árbitro porque acha que é falta no Bidon. Esse é o Bidon, gente. Eu prefiro ver o Rian. Rian corre, tem intensidade. Ah, mas é que a Fiel TT, depois que o Flamengo foi campeão em 2019, e essa é a verdade, tá? No Brasil aconteceu isso. Por que o Flamengo 2019 mudou o Brasil? Porque hoje todo mundo quer os Gersons da vida. Todo mundo quer o De Arrascaeta. Os caras querem toque bonito, querem volante que saia bonito, eles querem volante estilo Sérgio Busquets. E hoje mais ninguém mais tem isso. O Gerson, beleza, mas você pega o Pulgar no Flamengo, ele não é esse primor saindo com a bola no pé. Não é, não tem mais isso. Mas não, a Fiel TT ama o jogador que joga bonito. Tem que ter o Maicon pra ter a saída bonita, tem que ter o Carrilho pra sair bonito, sair da pressão. Gente, futebol não é isso, futebol é intensidade. Olha o que tá acontecendo com o Corinthians. Dorival coloca aí Maicon, que tem boa saída de bola. Coloca o Bidon, que tem boa saída de bola. O Corinthians não flui, não tem intensidade. E ainda sofre pressão. Ontem quase tomou 2 gols. Além do gol que tomou, o Hugo fez um milagre ainda. E o Corinthians quase tomou 2-0 dos reservas do Racing. Então, assim, não vou cobrar o Dorival 2,5 milhões? Ai, Matheus, mas calma lá. O Corinthians joga de 3 em 3 dias. Como que não tem treino? Então por que você me inventa as coisas? Que o Ranieri tá pisando dentro da área? Que o Romero tá fazendo de ponta? Que o Thales Magno tá fazendo de ponta? Que o Carrilho tá fazendo de ponta? Que o Félix Torres tá na lateral direita do Corinthians, gente? Por quê? Por que você tá inventando, Dorival? Como eu não vou pedir pra ele sair do Corinthians? Que torcedor que aguenta isso? A gente passou, ó. Se você é torcedor igual eu, que assiste em todos os jogos, eu acabei me mudando de São Paulo, mas eu tava praticamente todo jogo lá na Arena. 2022, 2023, passei todos os jogos ali, quase. E se você é igual eu, que a gente vê o jogo, a gente sabe que o Ranieri não é um primor técnico com a bola no pé, a gente sabe que o Carrilho precisa de aproximação, a gente sabe que o Mateuzinho dá muito certo com o Carrilho, mas o Carrilho mais voltado pro meio, pro Mateuzinho ter profundidade. A gente já viu tudo isso com o Ramon Dias, a gente já viu que o Memphis Depay precisa de uma dupla. Senão ele não funciona. Ele gosta de dar assistência. Ele gosta de um cara com faro de gol para entrar na área. A gente já viu que o Corinthians não dá certo com pontas. A gente já viu que o Thales Magno não dá certo jogando na ponta. Gente do céu. A gente já passou, nós corintianos, já passamos por todo esse processo com o Ramon Dias de testar jogador. A gente sabe exatamente quem é o Rian. A gente sabe exatamente quem é o Maicon. A gente sabe quem é o André Ramalho. A gente sabe quem é cada um desse elenco. A gente sabe que o Félix Torres, se o Dorival enfiar o Félix Torres zagueiro no lado esquerdo, todo corintiano aqui já sabe que o Félix Torres não dá certo pelo lado esquerdo, ele dá certo pelo lado direito, ele joga melhorzinho no lado direito. A gente já passou por todo esse processo, gente. Mas não, o Dorival veio para apagar tudo isso da nossa mente, acabar com o nosso ataque, acabar com a única coisa que o Corinthians tem de bom. A única coisa que o Corinthians tinha de bom era só arrumar a zaga. Todo mundo tava falando isso quando o Dorival chegou e falou assim: é só arrumar a zaga, não tem o que inventar. A gente tá satisfeito. O Corinthians cria 10 chances por jogo, chances claras de gol por jogo. O Corinthians, quantas vezes a gente viu o Corinthians perder gol a rodo? Contra o Internacional, aquele 2-2, o Corinthians perdeu gol a rodo. Só que o único problema do Corinthians qual que era? Faz 3, mas toma 3 também. Toma 4. Só arrumar a zaga. A gente tem um goleiro absurdo. É só a zaga. É só posicionamento de zaga. Aí chega no jogo, Dorival, além dele inventar todas essas besteiras, Ranieri pisando dentro da área, Félix Torres subindo todo torto. Gente, não tem condição.
Não tem condição. Não tem condição de ver o Dorival cometendo esses crimes. E nós que assistimos o jogo desde 2000 e tralalá, com esse time, 2003, vamos colocar 2024, e que esse elenco tá junto, desde 2024, a gente já sabe as características de cada um, gente. A gente já sabe que o do Coronado não funciona pela esquerda. A gente sabe que ele só funciona pelo meio. Mas não, a gente tá vivendo tudo isso de novo. Ah, mas gente, o Dorival, ele tá tentando entender quem é o elenco. Ele tá tentando entender cada jogador. O cara não tem TV? Não tem scout? Quando ele assinou com o Corinthians, o scout dele não passou, ó, esse cara joga melhor aqui, esse cara joga melhor aqui. Se isso aconteceu, o scout dele é péssimo. Os analistas dele são péssimos. Porque a gente já passou por tudo isso e eu não aguento mais passar por isso de novo. Conhecer jogador. O Dorival matou o nosso melhor jogador do ano, que é o Carrilho. Quem é o Carrilho hoje, gente? Óbvio, ele tem um primor técnico, ele pega na bola, é diferente, domina. Mas as jogadas não saem mais nada com ele, nada. Nada acontece com o Carrilho mais. Porque o Dorival matou esse jogador. A única coisa boa que o Corinthians tinha nesse ataque, ele matou. Matou. E mesmo com o Garro, com o Coronado ontem, com o Memphis no segundo tempo, não teve jogo. Não teve jogo, gente. O Corinthians não consegue jogar bola. O Dorival matou o time do Corinthians. Ah, tô sendo histérico. Ah, tá cedo. Beleza. Sabe o que vai acontecer? A gente vai passar um mês treinando, e vai voltar a mesma coisa. A mesma coisa, gente. Porque o elenco do Corinthians é ruim. É ruim. E ninguém percebeu isso quando tava o Ramon Dias lá. O Ramon Dias não é um péssimo treinador, ele não é um treinador ruim. Mas ele não tinha peças, como o Dorival não vai ter peças. E vai cair no colo do Dorival, sim. E o que mais irrita no Dorival não é só o fato dele não ter peças, que isso não é culpa dele, mas é o fato de passar todo esse processo de novo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E ele ficar com essas teimosias do Dorival. Toda hora tem que abrir. A gente tá pagando 2,5 milhões pro cara pra ele vir e falar: precisamos de ponta. Precisamos contratar pontas. 2 milhões e ainda tem que contratar? Gente, um cara de 2 milhões tem que ter cartilha. O cara tem que saber o que tá fazendo. Ele tem que o cara que recebe 2,5 milhões, ele tem que olhar e falar assim: não. Tudo bem, o Corinthians não tem um time pra jogar de lado de campo, a gente vai fazer funcionar jogando pelo meio, não tem problema nenhum. Agora, pra pagar esse valor no Dorival e o cara não saber o que fazer, não, eu gosto do 4-3-3, então tem que jogar no 4-3-3, eu vou ter que fazer alguma coisa pra gente jogar no 4-3-3. Pagava pro Mancini 1/3 desse salário, pagava pro Mano Menezes pra fazer isso daí, gente. Ai, mas tem que ter paciência. Não, tem que ter paciência. Deixa que uma hora vai ficar bom. Vai passar um mês, vai ficar bom. Beleza, vai passar um mês. Pode acontecer da gente estar com esse asno, desse pardal, que eu nunca gostei dele, vocês sabem disso. E a gente não tem nada. A gente não tem absolutamente nada. E aí a gente voltar pra estaca zero. O que é estaca zero? Época do Silvinho, Antônio Oliveira, que é o bendito 4-3-3. O Corinthians vai contratar 2 ponta burro, porque hoje não tem mais ponta inteligente. O Corinthians vai contratar 2 pontinha burro, estilo Wesley. E o jogo do Corinthians vai ser isso. Memphis Depay não vai receber uma bola. Ele não vai receber uma bola. Entendeu? Capaz do Dorival ainda, se ele tá pedindo ponta, é capaz ele até colocar no banco. É até absurdo falar isso, mas capaz de até colocar no banco um Yuri Alberto ou o próprio Memphis, que ele vai falar: não, eu preciso jogar no 4-3-3, preciso de 2 pontinhos abertos. Ou ele pode até: Memphis, vai lá pro lado esquerdo, virar ponta. Você começa o primeiro tempo como ponto, Yuri isolado no meio. Não. Não dá pra exigir, gente. Calma, tá cedo. 2,5 milhões esse cara recebe.
Pra não ter repertório? Ah, desculpa, gente, eu não sou trouxa, não. Eu não consigo aceitar. E aí a gente tá vivendo tudo que a gente tá vivendo no Parque São Jorge, a bagunça que é no Parque São Jorge. Entrou um asno de um presidente ali. Eu não sei de nada. Presidente, o que você viu da gestão passada aí com... Não, eu não tava participando de nada. Presidente, contrato da Adidas... Não tô sabendo nada do contrato da Adidas. Presidente, mas e a base? Não, a gente vai avaliar a base. O cara não sabe nada. Não viu nada, não sabe de nada. E ainda ele me solta, pra finalizar, ele me solta que ele é amigo do Claudinei lá da base, né? Não, amigos do portão da fora, do portão de fora do Parque São Jorge pra fora. Ai, meu Deus, é o ciclo. Aí vai sair ele, talvez o Augusto. Olha que loucura o Corinthians, gente. Esse cara tá trazendo todo mundo que o Augusto tirou, ele tá trazendo de volta. Pantaleão, o Rosalá, tá trazendo todo mundo de volta. Vem. Aí vamos supor que daqui um mês e meio, vem a votação dos sócios, né? E os sócios optam para não destituir o Augusto Melo, para ele continuar. Como que vai estar o ambiente do Parque São Jorge, com todos os caras que o Augusto Melo brigou, com todos os caras que o Augusto Melo tirou, de volta lá. E o Augusto Melo de presidente. Gente, é loucura. Olha o poder que os caras dão pro substituto. Que não sabe nada, que não fez nada. Que não tem dinheiro, que tá falando que não tem dinheiro agora, que o Corinthians não sabe o que vai fazer. É esse cara, gente. E o outro asno também, o Armando Mendonça, é outro asno, que também não sabe de nada. Não viu nada, não conhece nada, não tem conhecimento de nada. Esse é o Corinthians, gente. Aí se o Augusto por acaso não voltar, vai entrar outro, talvez o Rosalá, vai ser a mesma ladainha, e esse ciclo não para. Se continua. E aí a Gaviões vai lá, posta nota. Não, vamos conversar com a diretoria. E conversa. E ninguém tira o poder desses velhos caquético que fica na piscina, com pelo no peito, barriga gigantesca, tomando cerveja, fumando um cigarro. E esses caras aí estão mandando e desmandando no clube. Enquanto quem traz a renda, quem tá trazendo renda para esse clube social, quem tá trazendo renda para os outros esportes que o Corinthians tem, é o profissional do masculino. E ninguém faz nada. Ninguém tira o poder desses caras. Ah, mas para entrar... mas tem que cobrar jogador. Gente, o problema não é jogador, gente, é diretoria. O elenco do Corinthians pode não ser bom, mas não para passar essa vergonha, gente. Não para passar essa vergonha. Até porque o Mateuzinho prestava no Flamengo, né? Félix Torres presta lá na seleção dele, do Equador. André Ramalho prestava no PSV. O Andilhieri prestava nos times argentinos. O Ranieri prestava quando estava no Cuiabá. O José Martínez presta na seleção venezuelana. Memphis Depay presta na seleção holandesa. O Garro prestava no Talleres. O Yuri Alberto prestou no Internacional, prestou foi para a seleção brasileira, prestou no Zenit. Esses caras, tudo em qualquer lugar onde eles vão, eles prestam. No Corinthians, não? O elenco do Corinthians é ruim, mas não é tão ruim assim. Os titulares são bons. O poder tá na diretoria. Só que por que a torcida organizada, que antigamente ia lá injustamente, dá tapa na cara de Guerreiro, chutar carro de Carlos Teves? Por que não vai nesses velhos aí, dar pavoro nesses caras? Não tô falando de agressão não, gente. Aqui a gente não a gente é contra a agressão, tá? Mas por que não vai dar pavoro nos caras lá? Porque esses caras pintam e bordam e ninguém faz nada. Duílio tava de Land Rover pra votação e nunca trabalhou na vida. Todos os trabalhos do Corinthians não é remunerado. Da onde veio esse dinheiro, gente? André Sanches de carrão, todo mundo de carrão, Rubão de carrão. E esses caras nunca trabalharam na vida. Esses caras vivem do Corinthians ali, sendo conselheiro, que não é remunerado. Nunca foi. Presidente não ganha salário, diretor não ganha salário. Da onde esses caras tiram esse dinheiro, gente? E aí eles falam, não, eu sou empresário.
Ah, que você tem? Não, tenho igual Augusto Melo. Sou dono de uma quadra de futebol society. Como que você comprou essa quadra de futebol society? O que você fazia? Eu era metalúrgico. Nossa, caramba, hein? Caramba. Quanto tempo você não trabalha de metalúrgico? Não, 30 anos. Tô 40 anos no Clube Social do Corinthians. Pagando mensalidade, hein, gente? Pagando 10 mil ali por ano. Pagando pra família inteira. Caramba, hein? Andando de Land Rover, viajando pros Estados Unidos. Aí a culpa é dos jogadores, sim. A culpa é dos jogadores, sim. É culpa dos jogadores. Nem do Dorival é, gente. O que eu tô xingando o Dorival aqui, falando mal do Dorival, é que ele tá inventando coisa que não existe. Ele estragou coisa que já tava bom do Corinthians e ele piorou o ataque e deu uma melhoradinha na defesa. Só isso. Agora, a culpa desse caos do Corinthians, social, político, não tem a ver com os jogadores, gente. Não tem a ver com o treinador. Não tem a ver. Tem que tirar o poder desses velhos. Não aguento mais. Eu não aguento mais, gente. E também não pode virar SAF, porque se virar SAF, pode cair numa mão de um Textor da vida. Então. Ah, Matheus, mas o que faz? Não sei. Não sei. Vergonha ontem. Talvez vamos ter mais vergonhas no ano. Não temos presidente. O que tá lá é um velho caindo aos pedaços. E é isso. Não sabemos se o Corinthians vai pagar salário em dia, porque estão falando aí que o Corinthians não tem dinheiro no caixa. Não sabemos se o Fabinho Soldado vai ficar, não sabemos se a galera vai ficar. Demitiu o cara lá que era ex da Globo, que é o pessoal da equipe de marketing do Corinthians, de reportagem. Gente. Esse é o ano do Corinthians. E estamos apenas em maio. Mês 5. Tem todo o ano ainda para ocorrer. Não sabemos se o Yuri Alberto fica, não sabemos nem se o Memphis Depay fica. Porque se vier uma crise danada dessa, pode ser que o Memphis... Ah, não, mas o gordo do Memphis tem que sair. Não aguento mais o Memphis. Se tá ruim com o Memphis, imagina sem ele. E se tá ruim com o Yuri, imagina sem ele. Que aí pode virar até efeito cascata. Sai Yuri, sai Memphis, sai Gal. E aí que a gente fica... Volta tudo, época de Léo Natel, época de Casares, de Luan, de Otero. É isso, gente. Esse é o Esporte Clube Corinthians Paulista, infelizmente. Beleza? Valeu, deixa o like, siga a página e tamo junto.